Primeiramente quero agradecer aqui aos irmãos, mais uma vez estar aqui com os irmãos, e para a gente falar um pouquinho sobre essa criação, sobre filhos, limites na medida certa. Eu não sei quantos aqui têm filhos. Quantos aqui têm filhos? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Isso. Quantos aqui são filhos? Levanta a mão. Todo mundo. Então nós vamos estar falando de uma coisa que a gente está, no nosso dia a dia. Então, gente, olha só, eu não tenho a pretensão nenhuma de ensinar a ser pai, a ser mãe, e nem trazer assim uma regra definida de como você vai criar seus filhos. Mas isso aqui é um aprendizado, é uma pesquisa. São pessoas que já estudaram comportamentos de crianças, estudaram comportamentos humanos e trazem para nós uma informação que, se nós captarmos, se você também fizer uma comparação com aquilo que a Bíblia ensina, você vai ver, está bem próximo. Então a gente não vai falar nada de novo, são coisas que estão dentro aqui do nosso entendimento. Primeiramente, qual é a proposta da palestra? Primeiro, mostrar a importância da família. Qual é a importância que a família tem hoje? E se a gente for falar de família, antigamente, há 30 anos, a gente falava de família, a primeira ideia que vinha era um homem, uma mulher e filhos. Nós teríamos ali, com a prole, a sua família. Hoje, o conceito de família, ele está mudado. Eles pensam, hoje na sociedade, que são duas pessoas que se amam, não importa o sexo, mas se tornam uma família. E isso, na legislação de alguns países, já está trazendo essa informação. A função da família, qual é a função da família? A gente sabe que no espaço da casa é o primeiro local onde nós aprendemos a dar a importância aos nossos referenciais. Quem são os nossos referenciais? O pai, a mãe, são esses modelos dentro de casa. Então a família é essa base socializadora para a sociedade. Comunicação, todos nós nos comunicamos, e comunicar é conectar-se no outro. Então a comunicação, ela está ligada ao nível de relacionamento. Então me diga quantos relacionamentos saudáveis você tem. Eu vou dizer para você que você realmente é uma pessoa que está saudável na sua vida psicológica, na sua vida física, na sua vida relacional. Então os nossos relacionamentos, nós somos resultado dos nossos relacionamentos. Se você fala assim: professor, eu sou uma pessoa assim que eu não gosto de me envolver muito, não gosto de ter muito contato com as pessoas, então com certeza você está passando por alguma situação difícil. Por quê? Porque a vida da gente está ligada a relacionamentos. E a gente precisa de amigos, precisa de pessoas do nosso lado. Isso é que vai nos ajudar a vencer na vida, os bons relacionamentos. E a Bíblia fala: me diga com quem tu andas, A gente tem esse ditado, que eu vou te dizer onde você vai chegar, não é verdade? Me diga com quem que você tem andado, quais são os 5 melhores amigos que você tem. Você vai perceber que esses amigos influenciam você. Eles não determinam o que você deve fazer, mas eles influenciam nas suas escolhas, nas suas atitudes. Por quê? Porque essas pessoas estão muito próximas de você. O que elas falam, você também está falando. O que elas pensam, também você está falando. E se você analisar, 80% do que você pensou ontem, você está pensando hoje. A gente muda muito pouco nas nossas relações a maneira de pensar sobre a vida. Então os relacionamentos são importantes. Daí a igreja é importante, daí a escola bíblica é importante, daí a nossa família é saudável, uma boa comunicação traz uma importância. Por quê? Porque é nessa tessitura, são nesses relacionamentos que a gente constrói a nossa vida. Então, outro momento, nós vamos traçar alguns objetivos claros para a gente poder superar, porque não basta a gente falar de problemas da família, identificar esses problemas e como é que nós vamos buscar. E a outra é o que são limites na medida certa, o que eu posso trabalhar isso aqui. Então, primeiramente, gente, família estruturada, sociedade estruturada. Rui Barbosa já dizia isso: se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a sociedade vai mal, é porque a família vai mal. Por quê? Porque a família é a base. Eu pergunto aqui para nós hoje: a nossa sociedade, ela está violenta ou não está violenta? Está violenta. Então isso quer dizer que a nossa família também está com violência. Então nós estamos sofrendo algumas desestruturas familiares. Alguns comportamentos estão mudando com muita velocidade. O respeito do pai para com o filho para com o pai, essa importância dentro dos nossos lares, elas estão mudando muito e com muita velocidade. Então o que eu posso entender? Que hoje a família, ela precisa ter um olhar diferenciado. Nós precisamos olhar para a família e cuidar dessa família
como nós cuidamos da nossa própria vida, porque quando você está falando da sua vida, você está falando da nossa vida familiar. Você vai perceber o quanto que essa família é importante. Quando eu falo de família, gente, a gente pensa assim, será que é só o laço sanguíneo? A Bíblia fala que é melhor um irmão próximo, né, do que um irmão sanguíneo distante, não é verdade? Um amigo próximo do que um irmão distante. Tem pessoas que vivem tanto na nossa casa, no nosso ambiente familiar, que se tornam da própria casa. Você já tem assim aquela pessoa como família. Olha, eu tenho uma pessoa que é meu amigão, tem uma pessoa que é minha amiga, minha confidente. Então essas pessoas se tornam muito próximas da gente. Então quais são essas importâncias dessas pessoas? Primeiro, gente, o que a família está enfrentando hoje? O que é a autoridade? Eu lembro que quando naquele tempo o vovô olhava para a gente, só no olhar do vovô, ele não precisava falar nada, a gente já sabia o que tinha de fazer. Quando o vovô batia no relógio, a gente já sabia, ó, tá na hora de tomar banho, de entrar para dentro de casa, ou de fazer o dever de casa, ou já se preparar para dormir, ou para ceiar alguma coisa. Era só ele bater assim, ó, no pulso no relógio. Se ele estivesse em casa, tivesse visita na sala, aí daquele que passasse correndo para um lado para o outro, gritando, fazendo barulho, porque ele já sabe, a gente já sabia que a gente ia ter uma conversinha. Se ele falasse, olha, vá para o seu quarto. Quando ele falava assim, vá para o seu quarto, a gente ia para o quarto caladinho, sabendo que quem era o provedor da casa era ele. Então a autoridade era passada pela pessoa. E detalhe, não sei se vocês vão concordar comigo, naquele tempo, há 30 anos, 40 anos atrás, esses nossos pais não eram muito de abraçar a gente, beijar a gente não, mas eles transmitiam amor. Lembra disso? Eles não eram de abraçar, de estar beijando, dando presente. Não, eles transmitiam uma outra coisa que nós recebemos e que nós somos hoje, esse resultado do ensino que eles foram. Agora, coisa interessante, a nossa geração de hoje é diferente. É a geração que mais beija, mais tira selfie, mais tira foto, mais presenteia, mais faz isso, e estamos vendo um grande desrespeito. Aí, quais são os caminhos que a gente deve tomar, né? Então aí tem um sociólogo, ele vai falar pra gente que o homem de hoje está perdendo seus limites. É como se a gente começasse a quebrar todas as regras. Ele dá um exemplo assim, ó, vamos supor que a gente pinta essa parede aqui de branco e coloca assim uma plaquinha, tinta fresca, não toque. Aí o sujeito olha para um lado, olha para o outro, ó, e mete o dedo, né? Só tem a plaquinha, ele vai botar o dedo lá. Ele quer quebrar, ele quer burlar, ele quer vencer essa proibição. Então hoje nós estamos assim vivendo, segundo ele vai dizer o seguinte: nós estamos sem gravidade, ou seja, esse ser humano ele perdeu as suas âncoras, ele está perdendo as suas âncoras. E se nós olharmos de um ponto assim geral, ele vai mostrar também alguma coisa muito interessante. Quando a gente falava assim de uma religião islâmica, alguma coisa, qual é o pensamento que vinha na nossa cabeça? Ah, lá no Oriente, lá no meio do Oriente. Hoje você percebe que o islamismo não está mais só no Oriente. Você vê que está na França, está nos Estados Unidos, estão crescendo, eles estão aí, né, avançando com muita velocidade, o crescimento populacional. Então nós percebemos que hoje o religioso ele está assim em deslocamento. Eu não sei se acontece isso só na minha igreja, mas na nossa igreja há um núcleo flutuante muito grande. Hoje você pega o religioso, ele não para mais na igreja, ele está sempre indo de um ponto em ponto, em ponto, em ponto. Por que ele está indo em tantos lugares? Por que ele está visitando tantos lugares? Por que ele está dizendo assim, eu quero a igreja segundo o meu gosto, né? Hoje a gente tem uma igreja self-service, uma igreja que você entra, você quer uma igreja estilo X, aí você vai lá e entra naquela igreja. Aquela é uma igreja mais tradicional, você vai para aquela igreja, aí eu quero a igreja assim. E quando o pastor chama você para conversar, para dizer alguma coisa que você precisa melhorar nessa área, você fala assim, tudo bem pastor, obrigado, e ele vai para outra igreja. Parece que as pessoas não querem mais se submeter a uma autoridade. Então o que é essa autoridade? O que é autoridade? Não é verdade? Então se é na casa, as pessoas que nós amamos, quando chega assim um casal, fala assim, pastor, eu queria que o senhor desse aqui um conselho para minha filha a respeito disso. Eu falo, olha, eu não vou falar isso para ela não, quem deve falar é vocês. Por quê? Porque vocês são referenciais de amor. A mamãe e o papai são as pessoas ideais para poder falar, não, mas vocês devem falar, porque se ela quebrar essa barreira do pai e da mãe, se a gente não respeita pai e mãe, você não vai respeitar pastor, não vai respeitar professor, não vai respeitar ninguém lá fora. Se os referenciais que nós amamos, nós quebramos as barreiras, imagine as outras pessoas que se colocam como referenciais. Então há 40 anos, um aluno que entrava em sala de aula,
um aluno que entrava em sala de aula, quando a professora falava assim, olha, aqui é a sua professora, a gente chamava a nossa professora de tia? Não, chamava de professora. Há 40 anos a gente chamava de titia e titio, não, chamava de professor e professora. É a minha professora. E quando ela falava assim, olha, fica quietinho que eu vou falar com a sua mãe, nós ficávamos quietinho, prontinho ali naquele cantinho lá para isso. Hoje a professora grita com o aluno chega em casa chorando, aí a mãe vem berrando na escola, brigando com a professora. Eu lembro que a mamãe uma vez foi lá na escola, porque eu levei um recadinho da minha professora, e ela chegou na escola, e eu pensando que ela ia me defender, ela chegou lá e falou assim, olha professora, se meu filho continuar fazendo bagunça, se ele fizer alguma coisa errada, a senhora pode corrigir. E naquele tempo tinha palmatória, né? Naquele tempo puxava a orelha, andava para um lado e para o outro lá dentro do pátio, tinha de ficar com os braços abertos lá na frente, lá na sala. Eu cansei de ficar com os bracinhos abertos lá no quadro, ela dando aula, eu com os bracinhos abertos, né? Ali, ó. E lá, o professor, ó, puxava a orelha da gente, passava pelo pátio todinho, todo mundo olhando. Ninguém ria, porque se risse, ia passar também. Então, a gente tinha, assim, um respeito pela professora, e chamava de professora, né? Agora, por que essa geração está chamando de tia, né? Segundo alguns estudiosos, eles estão dizendo o seguinte, é que essa geração está carente, uma geração tão carente de família, que eles querem essa proximidade, essa intimidade, porque chamar de tio é muito íntimo. Tio, nessa linguagem nossa, é muita intimidade, chamar de titio e titia, né? Então, uma geração carente. Agora, o que nós precisamos entender? Olha só, o filho é o nosso coração que sai para um outro corpo. Isso aqui é desse autor. Realmente, mexer no nosso filho, gente, mexer com o filho da gente, a gente está mexendo com a gente mesmo, né? Quantas mães falam assim, quando o filho está doente, Senhor, eu queria estar doente e não meu filho, né? A gente quer carregar essa dor dos nossos filhos. Mas em alguns discursos também a gente quer falar assim, eu queria dar tudo para o meu filho. Esse tudo aí é prejudicial. A gente tem que entender até que ponto a gente pode realmente passar para os nossos filhos. Então ele vai falar sobre isso, a liquidação do respeito, da piedade, direito à sepultura. Eu não sei se vocês viram aqui no Parque Shopping, teve uma exposição de corpos. Alguém chegou aí lá? Exposição de corpos, tinha uns corpos asiáticos, eles estavam na resina, dentro das vitrines, e estava lá na exposição, pagava R$25 para assistir essa exposição. Essa exposição que teve lá no Japão, passaram 15 milhões de pessoas para verem lá os corpos.